Olá a todos, seja muito bem-vindo ao nosso evento aqui na sede do Corecon, Conselho Regional de Economia de São Paulo, que vamos falar aqui sobre o Clube de Leitura. É com grande alegria que damos início ao primeiro encontro do Clube de Leitura do Corecon. Este momento marca o começo de uma jornada rica de aprendizado e troca de ideias, e estamos muito felizes por tê-lo conosco nesta manhã especial. O Clube de Leitura do Corecon nasce com um propósito de promover debates construtivos e aprofundar o entendimento sobre temas fundamentais para a nossa economia e para a sociedade. Através da leitura e discussão, esperamos fomentar um ambiente de reflexão e crescimento intelectual para todos vocês participantes. Hoje, temos o prazer de se aprofundar no livro Resgatar a Função Social da Economia, uma obra que aborda questões cruciais sobre o papel da economia em nossa sociedade, de autoria do economista e escritor Ladislau Dauber. Esse evento é uma iniciativa da Comissão de Economia Solidária aqui do Corecon São Paulo, que é coordenada pelo nosso conselheiro e também economista, Carlos Cordeiro. Recebemos hoje também aqui o nosso presidente, o presidente do Corecon São Paulo, Pedro Afonso Gomes. Estamos também com o nosso convidado especial, o professor, economista e escritor Ladislau Dauber. E também, de forma virtual, saudamos e recebemos também, hoje no nosso evento, a bacharel em Ciências Econômicas, Mariana de Freitas, que está em São Carlos. Ela é mestre em Desenvolvimento Econômico na área de Economia Social e do Trabalho e pesquisadora vinculada ao Núcleo de Pesquisas e Extensão Rural da UFSCar. Também estamos recebendo virtualmente William Retamiro, que ele é economista e também é membro da Comissão de Economia Solidária. Espero que vocês gostem do debate de hoje, vai ser muito proveitoso, um estudo profundo sobre a economia social e solidária com essa obra e lançamento do nosso clube de leitura. Sejam todos bem-vindos. Na minha experiência acadêmica, eu fiz um mestrado sobre políticas públicas de economia solidária na UNIFAM, mestrado em desenvolvimento econômico, na área de concentração economia social e do trabalho. E o doutorado eu acabei indo para a educação e vim fazer o doutorado na UFSCar, na área de educação. E de experiências de vida, depois eu quero contar para vocês. Eu faço parte de um grupo de consumo responsável aqui em São Paulo, que chama Tandem, então que realiza compras coletivas de diversos grupos de economia solidária, associações cooperativas pelo Brasil. E também moro numa comunidade autogestionária, que a gente chama, numa comuna, mas que também tem gente que chama de Ecovilas, que é a Ecovila Tibac, em São Carlos. Também é a nossa experiência de morada comunitária. Para fazer diálogo com o livro do professor, eu queria trazer um pouco também da história da economia solidária para vocês, muito por conta também de que muitas vezes é o primeiro contato com a economia solidária que algumas pessoas, porventura, venham a ter. Então, eu queria comentar um pouco sobre esse histórico e o quanto isso também está calcado na luta dos trabalhadores, e dos agricultores na história do Brasil. O livro do professor, ele fala sobre o quanto a nossa sociedade está firmada sobre desigualdades de relações de classe, de gênero. E a nossa experiência, a gente vem a partir dessa luta da concentração, contra a concentração de terra, contra a concentração de renda, na luta pela sobrevivência de pessoas, de mulheres e de homens na nossa história. Então, as cooperativas, o movimento de cooperativas no Brasil, ele
tem uma raiz na década de 20, mais ou menos, com a vinda de pessoas que vieram a partir de experiência do cooperativismo europeu, né, muito calcado em pessoas que vinham com uma raiz mais de anarquia, do anarquismo, mas ao longo dos anos 40, 50, 60, a gente veio a transformar essas experiências a partir de movimentos populares. E então a gente tem a raiz nas ligas camponesas, no movimento sem terra, que são movimentos de luta pela terra. Ao mesmo tempo em que na década de 80 e 90 a gente tem bem forte o movimento sindical contribuindo na criação de cooperativas, por conta também da crise do desemprego na década de 80. Essas cooperativas são cooperativas de produção e de serviço, mas que também houve criação de outras iniciativas, né, que são, por exemplo, iniciativas de compras coletivas. Naquele momento em que, na década de 80, existia dificuldade de acessar produtos a um baixo custo, né, dos mercados, então existiam já iniciativas de compras coletivas, iniciativas de cooperativa de crédito, e aí mais recentemente vieram os bancos comunitários, né, cooperativas habitacionais, então também pautadas nas lutas dos movimentos populares por moradia. Então, toda a década de 80, de 90, existem iniciativas que você consegue reconhecer no Brasil, que vieram, né, desses movimentos populares e que criaram, né, iniciativas cooperativas e habitacionais, por exemplo, nesse caso. A economia solidária, ela é um fenômeno, né, que eu defendo, que a gente defende, que é um fenômeno essencialmente latino-americano, justamente por conta desse caldeirão, né, do contexto brasileiro, né, um contexto em que o professor mesmo diz no livro, né, que existe uma subutilização da mão de obra de trabalho, no mercado de trabalho, uma subutilização das terras e, ao mesmo tempo, a concentração de terras, em que cria movimentos de luta. E o fato de existir uma relação colonial, uma relação de diferença, né, dos termos de trocas, em todas essas questões da formação mesmo econômica do Brasil, acabou surgindo o que a gente chama de economia solidária. Quando você vai conhecer, por exemplo, experiências parecidas, mas que têm algumas formas diferentes em outros países, que não na América Latina, são experiências mais focadas na economia social, em que não existe uma crítica tão forte ao capitalismo como existe, na minha opinião, dentro da economia solidária. Apesar de que as experiências de economia solidária são experiências que, na minha opinião, transformam a sua localidade. E é um dos motivos que, por isso, que eu fui para a educação. Porque, a partir desse processo de criar cooperativas, a gente se torna um educador e um educando, né, dentro dos termos Paulo Freire. E o fato de você perceber que existem transformações que não são transformações apenas econômicas na vida das pessoas, são transformações culturais, né, são transformações nas relações das pessoas. A educação, ela traz algumas respostas que eu não encontrei na economia. Então, por isso que eu quis ir para o doutorado na área da educação. E aí eu queria também comentar um pouco sobre o que o professor fala no livro dos atravessadores. E hoje, esses atravessadores, né, hoje existe uma transformação, né, nessa revolução digital, que os atravessadores se transformaram em grandes atravessadores, né, a ponto de termos plataformas em que você encontra tudo,
e vende tudo. Quando a gente está dentro da economia solidária, a gente também, dentro do movimento de luta pela terra, né, dialogando sobre essas questões, a gente acaba também se deparando com um conceito que se chama agroecologia, que é um conceito em que você tenta transformar a forma como as pessoas produzem seu alimento, ocupam a terra, tem uma relação de gênero igualitária, tem uma relação de raça, né, igualitária, questiona essa estrutura da sociedade e questiona o modo de produção capitalista dentro da terra. E é uma crítica profunda, então, ao modelo do agronegócio. Mas o modelo do agronegócio, ele não está sozinho, né? Então, existe o modelo do agronegócio, em que o professor, no livro, fala sobre essa venda de produtos primários, e que esses produtos primários geram mais desigualdade, a venda desses produtos primários por essa elite geram mais desigualdades, né? Aprofundam a pobreza, porque o ganho disso não é redistribuído, né? Então precisa existir, né? E eu concordo com toda a análise do professor, essa redistribuição por meio de políticas públicas, por meio de impostos, por meio de uma transformação, né, estrutural. E aí, então, nessa questão do agronegócio, ele está muito vinculado à indústria de ultraprocessados, que está vinculado ao modelo do supermercadismo e à forma de distribuição dos alimentos, que está tudo concentrado no supermercado e que acaba falindo as pequenas iniciativas que antes existiam, mercadinhos nos bairros, né? Então, hoje você tem aqueles atacarejos que você encontra de tudo, mas padroniza tudo também. E tem uma lógica de atravessamento com relação aos alimentos produzidos pelos agricultores. Porque os atravessadores, eles compram dos produtores e espremem, né? Eles tentam diminuir o máximo o preço do produto que ele está pagando. Então, é por isso que ele também consegue vender barato para o mercado, para o supermercado, que também acaba criando essa briga, né? Em alguns casos realiza até dumping, né? No sentido de diminuir o preço. A Amazon faz isso, né? Com relação a livros, principalmente, vende livros mais barato do que a própria editora, né? Para poder espremer ao máximo quem está produzindo e muitas vezes tornar essas pessoas dependentes dessa indústria, dessa estrutura do supermercado. E aí os supermercadismo estão fazendo um ciclo, né? O agronegócio, ligado à indústria de ultraprocessados, ligado ao supermercadismo, que vai oferecer esse alimento ultraprocessado mais barato do que alimento de verdade, né? A gente tem os casos desses macarrões instantâneos, que é muito mais barato do que um prato de arroz e feijão. E aí a indústria farmacêutica, que está ligada à indústria de agrotóxicos que produz para o agronegócio. Então, a gente tem esse ciclo muito forte e essas indústrias muito bem estruturadas, né? A gente critica esse formato, e então é um dos motivos que a economia solidária cria circuitos curtos de comercialização, em que a gente tira esses atravessadores, né? Então, no caso da agricultura familiar, iniciativas em que você vá para feiras agroecológicas, iniciativas em que você compra cestas direto dos agricultores, né? Incentivar que existam políticas públicas de compra direta aos agricultores, então, as compras do PAA, né? Programas como o PAA e o PENAI são essenciais para venda direta, então, o agricultor não precisa de um intermediário, né, para conseguir acessar esse tipo de política pública. São as cooperativas e associações que eles próprios organizam, para que a gente consiga redistribuir, né, essa forma de produção, né, de renda em relação a esses produtos. Então, a minha experiência mais recente, né,
de não só fazer assessoria técnica para com que os agricultores possam criar cooperativas. Então, uma das cooperativas que o Renato, né, e o pessoal veio visitar aqui, foi uma cooperativa de apicultores e meliponicultores. Essa cooperativa é recém-criada, mas a ideia é que eles possam vender direto para o seu consumidor e possam trazer esses alimentos de qualidade. A meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão, então é um melzinho bem específico de jataí, de mandaçaia, mas são méis que têm propriedades medicinais incríveis e que, assim, hoje em dia, eles estão num nicho de mercado muito específico, mas que, enfim, podem vir a se popularizarem. E também faço essa assessoria para outra associação aqui que produz orgânico para conseguir acessar as políticas públicas de venda direta para agricultores. Depois eu posso contar nos comentários a nossa experiência na área da revolução digital, da área digital. Então, agradeço desde já a participação e o debate. Obrigada. Saudações. Boa tarde a todos e todas. Me ouvem? Bom, pelo sorriso da Mariana, acho que agora está ouvindo. Obrigado, pessoal. Desculpe essas questões das técnicas aqui, que realmente atrapalhou um pouquinho. Bom, primeiramente, eu quero agradecer, né, ao Corecon, né, por estar com essa iniciativa, né, proposta aí pela Comissão de Economia Solidária do Conselho Regional de Economia. Sou o William Retamiro, integro essa Comissão de Economia Solidária e Responsabilidade Social do Corecon São Paulo, né, participo aí junto com os colegas, né, o Carlos Cordeiro, que é o coordenador dessa comissão, e tem sido de grande valor, né, ter essa participação e mostrar, né, integrar, né, uma nova área da economia, né, digamos assim, uma nova, vamos dizer, né, esta área da economia aqui no Conselho Regional. É importantíssimo a gente participar disso, dialogar sobre esses processos, né, e essa ideia, essa proposta colocada aí pelo Carlos Cordeiro sobre o Clube do Livro, né, é importantíssimo para a gente poder oxigenar as novas economias dentro de uma instituição tão importante que é o Conselho Regional de Economia, a qual também tem contado com o apoio do presidente Pedro Afonso, que tem sido uma pessoa fundamental também para a difusão, né, da economia solidária entre a classe de economistas. Então, quero agradecer a todos e todas, né, que estão aqui presentes, nos assistindo, né, ou que estão aí no auditório, onde infelizmente não pude estar hoje, né, gostaria muito de estar aí, poder, como conversei com o pessoal, abraçar todos, saudar todos, e em especial agradecer a participação do professor Ladislau Dalva, né, a quem tem nos dado a alegria, né, de ter publicações que são riquíssimas, são fenomenais, inclusive do livro que nós vamos falar hoje, na qual logo mais ele vai poder participar, e tantos outros livros, né, publicações que ele faz, né, eu sou suspeito, eu tenho algumas, né, tem esse livro aqui, O Capitalismo se Desloca, que é fundamental também, recomendo muito a leitura desse livro do professor Ladislau Dalva, e tive a alegria de tê-lo como avaliador na minha banca de doutorado, que enriqueceu demais. E aqui, como bem colocou a Mariana, né, nós estamos falando da economia solidária, que é uma economia completamente distinta no sentido da função principal que é a economia, né, que é a humanidade, que é ter o ser humano, ter o homem, a mulher, as pessoas como centro da atividade econômica. A economia solidária, ela vem para poder demonstrar que um outro sistema é possível sim, e é uma economia mais humanizada. Né? Nós vemos muito, né, questões de bilhões de reais que são colocados no mercado financeiro, né, pagando juros da dívida, que são juros que são totalmente discutíveis em outras situações, ao invés de ter o uso produtivo do dinheiro, né? E no aspecto das finanças solidárias, né, nós temos projetos, né, acontece agora, enquanto a gente está conversando aqui, lá na Bahia, está acontecendo uma conferência de finanças solidárias que tem todo um processo para poder se colocar como uma alternativa ao sistema convencional. Então, pensar a economia solidária é pensar o sistema de finanças, né, é fazer o uso produtivo do dinheiro, fazer com que o dinheiro ele vá para onde é necessário estar para poder desenvolver as atividades econômicas que integrem a sociedade.
as moedas sociais, os bancos comunitários, os fundos rotativos solidários, entre outros mecanismos, eles são fundamentais e precisa ter um processo de desenvolvimento, apoio e regulamentação adequada que faça com que o dinheiro, ele tenha o seu uso produtivo, ele seja destinado às pessoas em forma de microcrédito, nanocrédito, mas que seja, de fato, um fator produtivo. Então, a economia solidária, a gente vê, né, e podemos ver, como bem colocou a Mariana, né, lá no NUME Ecosol da Universidade Federal de São Carlos, com o professor Joelson Carvalho, que nos abraçou, né, recebendo aqui a Comissão de Economia Solidária, no NUME Ecosol, do qual eu tenho a felicidade de ser pesquisador associado, fazer parte desse grupo, que, de fato, movimenta a economia solidária na região de São Carlos e no país inteiro também, e a gente pôde ver nessas cooperativas, né, de apicultura, meliponicultura, a cooperativa de motoristas por aplicativo, né, nós podemos identificar isso, que há uma economia diferente, que há esta possibilidade. O que nós precisamos é direcionar essa força, é fazer com que a economia seja resgatada para a sua função social, para o seu uso social, que é a humanidade, como o professor Ladislau Dalbor coloca nesse seu livro, né, e em outros livros também, que sempre nos coloca uma reflexão para poder pensar para onde vai essa economia, até que ponto ela consegue permanecer desse jeito, colocando à margem a sociedade, sobretudo aquelas pessoas que não têm acesso, muitas vezes, ao sistema financeiro. Nós somos mais de 30 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso ao sistema financeiro. Então, nós precisamos discutir isso. Para onde está o fluxo do dinheiro, da riqueza, da produção da riqueza nacional? A produção da riqueza nacional é para as pessoas, é para desenvolver as pessoas, e a economia solidária tem esse fator. As finanças solidárias buscam essa identidade, de fazer com que haja, né, em caso sendo possível, tem um projeto de lei, já concluindo, né, um projeto de lei 97/2006, que é de autoria da deputada Luísa Erundina, que se cria uma regulamentação, uma autonomia para que os bancos solidários pudessem captar, por exemplo, fundos de recursos diretamente com a população, coisa que os bancos já fazem, mas não é permitido para os bancos comunitários, que é um instrumento da economia solidária fundamental para a distribuição de riqueza, geração de trabalho e renda e desenvolvimento econômico do território onde ele está inserido. Ou seja, meio que se criaria um subsistema financeiro mais direcionado para o uso produtivo das finanças. E é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente vai dialogar, e é isso que essa comissão, né, o Carlos Cordeiro poderá me corrigir aí, mas que busca dialogar entre a categoria dos economistas, esta economia que é pulsante, que é viva, que acontece, que movimenta milhões de reais, mas que precisa de uma reflexão, de uma nova perspectiva sobre este processo para poder desenvolver as ações. Então, novamente agradeço ao Corecon, agradeço aos participantes do conselho, agradeço, sobretudo, ao professor Ladislau Dalbor pelas suas publicações, por estar aqui, por aceitar o convite, né? E, principalmente, né, que a gente possa pensar uma nova economia, né? Um processo em que haja o resgate social da economia de fato. Muito obrigado e saudações a todos e todas que nos veem aí. A gente apanha com esses botõezinhos, né? Com as telinhas, com tudo. Esse mundo está mudando realmente. Pois é, outros tempos e outra economia. Eu queria agradecer a Mariana, o Retomiro. Eu acho que nós todos estamos buscando novos rumos, né? Deixa eu pontuar algumas coisas, enfim. Basicamente, não há nenhuma razão econômica para ter pobreza, para ter miséria, para ter fome. Eu trabalhei muitos anos na ONU, trabalhei 7 anos na África, trabalhei em países muito pobres, enfim. Mas o fato é que com as novas tecnologias, não porque são capitalistas, vejam a China, vejam outras, enfim, mas essencialmente o que nós produzimos no mundo, pega um PIB mundial, 110 trilhões, o que a gente produz anualmente de bens e serviços. Perdão, 110 trilhões de dólares. Se dividem isso pela população mundial, 8 bilhões, sabe o que é que dá? Dá R$21 mil por mês por família de 4 pessoas. A gente vai pegar o Brasil.
PIB do Brasil, cerca de 11 trilhões. Dividem pela população, 203 milhões. Isso dá mais ou menos 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Dá para viver? Estou entendendo. Nosso problema não é econômico, de falta de recursos. Nós temos no mundo 750 milhões de pessoas passando fome, cerca de 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões com insegurança alimentar. O que a gente produz de alimento hoje é suficiente, segundo a FAO, para 12 bilhões de pessoas. Somos 8 bilhões de pessoas. Então, nosso problema não é econômico, é de organização política e social. Certo? O que a gente produz, para quem, com que impactos ambientais. Né? Eu estudei na Suíça com bons banqueiros. Né? Não sei se vocês sabem, mas a Suíça lava mais branco. É o título de um livro muito famoso. Né? E não é roupa. Enfim, deu um escândalo grande quando saiu o livro. Né? É um grande paraíso fiscal, na realidade. Eu aprendi com alguns banqueiros. E depois eu trabalhei na Polônia, fiz meu mestrado e doutorado na Polônia socialista, que é muito interessante. Aqui se agitou, meu Deus, o socialismo, o comunismo. Né? Enfim. Meu primeiro filho nasceu em Varsóvia. O que é um sistema de saúde público, gratuito, de acesso universal, funciona, que é uma beleza, e sai muito mais barato do que todos esses negócios em cima de saúde. Tantas coisas interessantes que eu aprendi ali, de que dá para fazer com uma economia planejada. Né? Na realidade, a gente fez essas polarizações, né, entre o planejamento, meu Deus, enfim, o Estado, né, ou o mercado, a mão invisível. Né? Na realidade, onde funcionam, gente, eu rodei, tá? Fiz trabalho na China, estive em países ricos e pobres. Eu hoje sou aposentado pela ONU, enfim, fui até consultor do secretário-geral para países em crise, para países mais pobres. Gente, onde funciona a economia é uma articulação inteligente entre os interesses públicos, né, o Estado, o mercado e as organizações da sociedade civil. Ou seja, no centro, eu volto a dizer, não é um problema de falta de recursos, é do processo decisório, como a sociedade decide o que vai se produzir, para quem, né, e com que impactos ambientais. Como vocês sabem, nós estamos numa situação, estão destruindo o planeta, hoje para interesse de uma minoria. Né? Esse é o drama. Né? Não sei se vocês têm ponto de referência, mas só para citar, 1%, os suíços são muito bons nas estatísticas, em particular nos bancos. Né? A União des Banques Suisses, que é muito elegante, ela nos traz os dados de onde está o patrimônio, a riqueza. Não é a renda que vem mensalmente ou anualmente, tá? Mas a riqueza acumulada das famílias no mundo. O 1% mais rico, hoje, 1% no planeta. Eles têm um patrimônio acumulado de 250 trilhões de dólares. A metade mais pobre da população, os 4 bilhões, tem não 250, tem 5 trilhões de dólares. Estão entendendo? Esse é o nível. Se você tirasse 2% do 1% mais rico, daria para dobrar a riqueza da metade mais pobre da população. Nós estamos enfrentando um desafio central em que esperar que a mão invisível resolva se tornou uma farsa de um tamanho, porque o que tem que fazer é, caramba, a China tirou 800 milhões de pessoas da fome, da miséria, da pobreza. 800 milhões, num país de 1,4 bi. Certo?
e dinamiza a economia. Certo? Esse negócio de dizer que se vamos trabalhar para os pobres, a economia vai ter déficit, vai parar, isso é um besterol radical. Né? Na realidade, estamos enfrentando essa fratura, né? Porque antigamente 4 décadas atrás, um pouco para trás, né? E o pós-guerra, existia exploração. Mas o cara, para explorar um trabalhador, pelo menos tinha que gerar um emprego. Né? A exploração através do salário baixo. Certo? E tinha que produzir alguma coisa para vender, para ter lucro. Né? E tinha que pagar imposto. Hoje, os grandes lucros estão essencialmente na Faria Lima, nos bancos, na intermediação financeira, na BlackRock. Muita gente não sabe quem é a BlackRock, enfim. O Larry Fink da BlackRock administra 10 trilhões de dólares. Ninguém sabe o que é 10 trilhões de dólares, mas 10 trilhões de dólares pode comparar com o orçamento do Biden. O orçamento federal dos Estados Unidos, 6 trilhões. O Larry Fink da BlackRock, da qual pouca gente ouviu falar, administra 10 trilhões de dólares. Estão entendendo? O sistema mudou de lugar. Basicamente, o sistema que a gente chama de mercados, né, passou a dominar o processo. A forma de apropriação do excedente social pelos grupos mais ricos se deslocou de atividade produtiva para atividade extrativa. Né? A Mariana Mazzucato, que é uma dessa nova geração de economistas, ela chama de extractive capitalism, capitalismo extrativo. Certo? O Bauman chama de capitalismo parasitário. Tem uns que usam termos muito mais chulos, digamos, né, para o que está acontecendo. Sabe o que é? Essa gente está se entupindo de dinheiro, não só não produzindo nada, mas gerando dramas ambientais e dramas sociais absolutamente inaceitáveis. De certa maneira, nesse resgatar a função social da economia, o objetivo do livro é justamente esse. Como a gente recostura o processo. Né? Porque se eu pego os 30 anos do pós-guerra, que a gente chamou do Golden Decade, as décadas douradas e a era dourada do capitalismo, você tinha interesse privado das empresas, mas era produtivo, certo? E você tinha impostos que redistribuíam, né? E você tinha um certo equilíbrio. Se chamou de estado de bem-estar. Esses 30 anos de ouro do pós-guerra acabaram. Certo? A partir dos anos 80, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, começa toda uma nova fase, que é uma fase de exploração através de mecanismos financeiros. As pessoas não levam em conta, por exemplo, o fato que o dinheiro mudou de caráter. Né? Eu uso essa brincadeira, eu, na minha idade, eu ainda uso essas coisas antigas que vocês devem conhecer, certo? 20 reais e tal. Isso no mundo representa cerca de 5% da chamada liquidez. A quase totalidade é dinheiro imaterial. E o dinheiro imaterial, na era da informática e da internet, o que é que acontece? Ele gira no planeta na velocidade da luz. Certo? Você tenta cobrar um imposto para poder fazer políticas sociais, olha, escapam para qualquer paraíso fiscal ou para a Suíça. Né? Certo? De certa maneira, todo o sistema financeiro se globalizou, ele se tornou no principal vetor de exploração das pessoas, de apropriação do excedente, e como ele é global, nós não controlamos, porque o dinheiro é global, mas os bancos centrais são nacionais. Está entendendo? A política é nacional, de 193 países membros da ONU, certo? Ninguém controla esse sistema global. Isso leva justamente a essa ruptura entre o interesse social e os interesses econômicos dos grandes grupos. Né? Nós temos uma estimativa do Tax Justice Network.
o Brasil, o que nós temos em paraísos fiscais, desses grupos aí de cima, equivalente a cerca de 30% do PIB. Não é que sai todo ano, mas o estoque lá fora, né? Eu acho muito simpático ver que o nosso presidente do Banco Central tem uma fortuna em paraíso fiscal, né? Enfim, adora a economia brasileira, mas, enfim, sem falar do nosso ex-ministro, o Guedes, né, que também tem seus milhões de dólares em paraíso fiscal. E essa gente chega ao poder, né? Certo? A fratura não é só econômica, é política. Certo? Porque a apropriação da política por esses gigantes, por esses grupos, é bastante evidente. E isso é mundial, né? Deixa eu só lembrar, digamos, como isso trava, né? Eu vi um empresário escrevendo no Estadão que realmente está mais barato eu contratar. Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Nós temos 70 milhões de adultos no Brasil que estão atolados em dívida ao ponto de serem inadimplentes, não estão conseguindo pagar os juros. Se você vai no banco, não sei se tem alguém endividado aqui, mas se você vai no banco, você diz, olha, não estou conseguindo pagar os juros, vão ser bem recebidos. Meu amigo, não tem problema, nós vamos alongar a sua dívida. Quanto é que você consegue pagar por mês? Certo? Ó. Temos dezenas de milhões de pessoas no Brasil que estão trabalhando não para comprar coisas e dinamizar a economia pela demanda, mas simplesmente estão pagando juros, né? E vai para onde esses juros? Compram títulos do governo, certo? Estão pagando 10,5%, há pouco tempo pagavam 13,75%. Né? Você não precisa mais produzir. A revolução que traz o Thomas Piketty, toda essa linha essa nova geração de economistas, que a gente ensina ainda muito pouco nas faculdades, toda essa nova geração traz a compreensão básica que é o seguinte: hoje é muito mais lucrativo para um capitalista comprar título, fazer aplicações financeiras, do que produzir coisas, certo? Então, você tem esse desvio da função da economia, essa fratura entre os interesses dos grandes grupos financeiros e as necessidades da população. Eu pego o Brasil, né? Você pega uma última safra, dividem pela população, dá 4 quilos só de grão, sem falar de batatas, enfim, frutas, legumes, peixes, o diabo. Só de grãos, 4 quilos por pessoa por dia. Para quem não sabe, um adulto come cerca de 180 gramas de arroz por dia. Ter fome no Brasil, gente, é um negócio... A opção é política. O presidente da Índia proibiu a exportação de arroz e de trigo para priorizar o consumo das famílias, né? São opções políticas. Né? Ter fome no Brasil com esse volume de produção de alimentos, isso significa que essa fratura entre como a gente administra nossas riquezas, como a gente reconstrói a ligação entre as atividades econômicas e as necessidades da população, isso é vital, né? Eu ontem estava justamente nessa reunião de economia solidária em Brasília. Foi muito interessante, né? Porque nós tínhamos lá movimento cooperativo, movimento de fundos rotativos, de bancos comunitários de desenvolvimento. Sabe o que é? Um monte de gente na base da sociedade está começando a trabalhar como é que a gente resgata. E é interessante, porque tinha o Ministério do Desenvolvimento Agrário, estava o BNDES, estava a presidência representada. O pessoal está buscando rumos. Certo? E nesse buscar rumos, isso aqui, francamente, isso ajuda. Tá? Deixa eu dizer que eu estudei todos esses grandes teóricos, clássicos, neoclássicos, na Suíça, etc. Estudei os Kautsky da vida, fiz cursos na linha dele, enfim, todas essas coisas, certo? E depois passei 7 anos
organizando o sistema de planejamento e desenvolvimento em diversos países, né? Realmente tive que ir tirando um monte de coisas da minha cabeça, sabe, pensando, bom, o que funciona realmente, né? De certa maneira, a própria economia tem que se reencontrar consigo mesmo, certo? E eu acho que, por exemplo, os trabalhos da Mariana Mazzucato, né, Mission Economics, economia organizada em função, quais são os nossos dramas? Temos que acabar com a fome, é evidente, né? Cerca de 200 milhões de crianças passando fome. E estamos dizendo, não, os mercados, isso, o déficit, aquilo. Sabe o que é? Temos que voltar a ter ética nesses processos. Quer dizer, o cara diz, está se entupindo de dinheiro com a especulação financeira, e diz, olha, não, mas aqui são os mercados. Né? Mas que mercado, gente? De certa maneira, é se reorganizar a economia, deixar de esperar que a mão invisível resolva, porque isso é uma farsa, não tem mão invisível. Né? Certo? Tem um teórico que diz a particularidade da mão invisível é que justamente ela é invisível. Né? Agora, com que facilidade a gente... Né? Então, qualquer iniciativa que o Lula aqui faz de repassar dinheiro para a base da sociedade, para dinamizar as coisas, os mercados ficam nervosos. Né? Como assim os mercados ficam nervosos? O dinheiro, a economia tem que servir às necessidades básicas da população. Para mim, quando eu vejo que nós temos... Melhorou agora, né, com as iniciativas do Lula, mas, enfim, há 2 anos atrás, tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões com insegurança alimentar. Isso significa, no Brasil, cerca de 6 milhões de crianças passando fome, e os mercados estão bem, enfim, a Bolsa subiu. Né? De certa maneira... E, para mim, Carlos, eu faço muito essa ponte com a economia solidária, porque o que encontrei, tinha muita gente em Brasília, de todo o Brasil, reunião sobre finanças solidárias, né? Sabe? Porque o pessoal está ficando pé da vida, sabe? Não é indignação teórica, sabe? Como é que você aceita isso? Como é que você aceita a Faria Lima? Eles são simpáticos, né? Com seus coletezinhos, jovens, se entupindo de dinheiro. Sabe o que é 6 milhões de crianças passando fome? Morra. Eu vejo aqui em São Paulo, né? Você pega aí aqui no centro, certo? Eu passo aí de domingo de carro, sabe? Você vê famílias inteiras dormindo na rua, né? A Emília Maricato estima que entre 60 e 80 mil pessoas em São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, estão dormindo na rua. Certo? Ou seja, gente, isso aqui não é teorias, altas teorias, coisas do gênero, né? É economia aplicada, é como a gente reorganiza isso aqui para servir a sociedade. Né? Eu recomendo, e eu queria lembrar que esse livro está online, gratuito. Nós somos uma rede que disponibiliza no mundo toda a produção científica online, porque a gente quer ver os resultados e não enriquecer com o livro. Certo? Aliás, meus livros continuam vendendo ali no Brasil e vendendo muito bem. Mas sabe o que é? Para mim, a universidade, eu sou professor aqui da PUC, né? Não é, enfim, professor Ladislau, enfim, essas coisas. Né? E para os alunos, digamos, subir individualmente na vida através do diploma. Né? A universidade é para generalizar o acesso ao conhecimento. Né? Por exemplo, muitos professores de colegial usam os meus livros. Eles não vão dizer para os alunos comprem o livro do Ladislau, óbvio. Mas dizem, olha, na próxima aula a gente discute capítulo 2, 8 páginas, tendo um celular, o moleque lê. Está me entendendo? A gente pode generalizar o acesso, utilizar o mundo da escola em geral. Está melhor agora? Gente, quando vocês ouvem mal, você tem que chiar, meu filho. Esse negócio até... Gente, sabe o que é? Esses livros, tá? Eu tenho vários, tem um que eu acabei que chama Revolução Digital,
É um livro pequeno, de 100 páginas. Está no meu site também. Vocês põem Ladislau na internet, vocês vão encontrar lá, porque o meu site é muito acessado. Eu tenho uma rede de colaboradores de discussão, são um pouco mais de 10 mil pessoas. A gente trabalha em nível internacional. Sabe o quê? Nós podemos aproveitar essas tecnologias, sair do Facebook e apenas ficar no bate-boca ali das mídias sociais e utilizar essas novas tecnologias para realmente generalizar o acesso à ciência, uma compreensão. E aí eu acho que nesses processos colaborativos nós temos imensas possibilidades que se abrem, né? Com essas novas tecnologias, cujo sinal, em vez de explorar e fazer toda essa coisa com dinheiro, com a comunicação, com a apropriação de informação privada das pessoas, a gente usa isso para uma transformação, para uma democratização e inclusão digital, né? Eu ponho aqui uma questão de dignidade humana, tá? Porque, gente, francamente, eu fico pé da vida com esse negócio, sabe? Para mim, ver gente passando fome, criança passando fome, e os caras se entupindo de dinheiro e dizendo, meu, é uma questão de dignidade humana mesmo, né? É isso aí, gente. Obrigado. Agora vamos também, rapidamente, quem quiser. E é muito bom que vocês participem, né, dizendo e dialogando com essa produção aí do professor, né, sobre a importância deste livro de resgatar a função social da economia. Enquanto vocês vão pensando e vão levantando a mão, eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Lembro muito do Frei Beto, ele diz o seguinte, uma frase que eu gosto muito: a cabeça pensa onde os pés pisam. Quando eu estava lendo o livro do professor, eu penso no território onde eu moro, ali na Brasilândia, na freguesia, né? E tantos dados, tantas informações, eu ia lendo o livro e eu ia vendo a minha realidade. E a Rede Nossa São Paulo ela fez um mapa da desigualdade na cidade de São Paulo. E ela pega os 96 distritos. E eu peguei os 10 distritos melhores ranqueados e peguei os 10 distritos lá do nosso território, que vai da Anhanguera a Casa Verde. E a Brasilândia é o maior distrito, são 300 mil habitantes. A Mariana é de São Carlos, só a Brasilândia equivale a uma cidade de São Carlos. E lá, professor, 51% dos moradores são negros. E a hora que você olha aqui para Moema, para o Alto de Pinheiros, né, você tem 7% de negros morando nesses bairros, né? E por que na Brasilândia você tem 51%? A hora que você vai ver as habitações em favelas, você vê que no Alto de Pinheiros, Higienópolis, não tem uma favela. Se olha na Brasilândia, 25% das habitações elas estão em favelas. Bom, mas não é o mesmo prefeito, não é a mesma prefeitura, não são os mesmos vereadores, não são os mesmos impostos. Não é? Por que essas decisões que o professor fala, elas impactam de maneira tão diferente? A oferta formal de emprego, ou seja, a quantidade de emprego formal, por exemplo, no Itaim Bibi, para cada 10 habitantes em idade ativa para trabalhar, você tem 37,4 empregos. Ou seja, você tem praticamente 4 empregos para cada morador em idade média de trabalhar no Itaim Bibi. Lá na Brasilândia, para cada 10, você tem meio emprego. Ou seja, para cada 20 pessoas na Brasilândia, você vai ter um emprego. Então, que cidade é essa, que país é esse que gera essa desigualdade fruto dessas decisões, né? Os recursos existem, né? Então, por isso que a economia solidária, para a gente, ela é importante. Lá nós criamos o Fórum de Políticas Públicas e colocamos a economia solidária como algo prioritário para que a gente possa trabalhar, porque a gente precisa colocar dignidade ali para aquelas pessoas. E a gente entende que uma outra economia é possível. E a economia solidária a gente quer trabalhar muito nesse sentido para devolver a dignidade que foi roubada das pessoas. E só para fechar, não dá para ouvir o senhor dizer das pessoas passando fome aqui na cidade de São Paulo e não ser solidário ao padre Júlio Lancelotti, que tem feito um trabalho estupendo, fenomenal, né? E eu fui outro dia no lançamento, até de um professor da UFSCar também, que falava da economia, as religiões, ele estava lá. E ele disse que hoje ele tem muito medo, não sabe se sai de casa, se volta, né? Porque está sendo ameaçado.
ameaçado porque está se doando, né, para que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade. Mas vamos lá, quem quer falar aí, por favor, levante a mão, pegue o microfone. Henrique? Oi. Bom, professor, obrigado aí pela apresentação. Na verdade, são muitas questões, né, que surgem aí desse debate do livro, mas eu vou perguntar, escolhi uma aqui que me veio na cabeça, que vários dos exemplos e também propostas que o senhor coloca, então vamos lá, maior participação no orçamento, transparência, descentralização de recursos, aí a parte do crédito, maior regulação sobre o crédito, a destinação do crédito mais para recursos produtivos, enfim. E outras medidas, quando a gente vê, são medidas que, em grande medida, inclusive nos exemplos até do senhor, são do welfare state, né? O welfare state ali no europeu, principalmente europeu, não só, né, mas que se constituíram ali no pós-guerra, na era de Bretton Woods, né? Ou seja, são medidas que, se você pensar, não é nada radical, assim, não é nada, meu Deus, eu estou fazendo uma mega revolução social. E ainda assim, é uma resistência enorme, né? Principalmente no Brasil. Por que é tão difícil isso no Brasil? Né? Por que você olha, você lê no papel e, a princípio, a população concorda? Se você perguntar essas coisas concretas para parte da população, eles vão concordar, né? Mas aí, na hora de colocar isso em prática no nosso país, uma reforma tributária, né? Uma maior tributação sobre patrimônio, terra, renda, e todas essas medidas, por que aqui é tão difícil, não avança, né? Acho que seria essa a minha pergunta. Obrigado. Comentando direto, a gente fazer disso aqui conversa, gente, sabe? Você sabe o que é? O pessoal tem um salário não atualizado na empresa, o pessoal resiste, fica bravo, conversa com os colegas, daqui a pouco vira greve, briga, tal, aí ajusta o salário, enfim. As pessoas entendem bem a exploração através do salário. Hoje, a exploração do salário continua, mas a grande exploração é de outra maneira, certo? Eu mencionei aqui os 70 milhões de adultos que estão inadimplentes, certo? 79% das famílias no Brasil estão endividadas até aqui, certo? Eu queria dar um ponto de referência. A taxa de juros para as famílias, qualquer um de vocês, como pessoa física, vai pegar um empréstimo, a média no Brasil hoje, dado do Banco Central, 53% ao ano. Na França, 4% ao ano. Certo? Na França, você passou de 4,9% ao ano, você está em cana, tá? É agiotagem, usura. Na nossa Constituição, o artigo 192 dizia que, rezava, como se diz, né? Que passou de 12% ao ano de juro real, será considerada usura punível nos termos da lei, um crime punível nos termos da lei. Em vez de se adequar, esses grupos financeiros, esses bancos, Itaús da vida, etc., em vez de se adequar à lei, o que eles fizeram? Tiraram a lei, continuam legais. Né? É legal, mas não é legítimo. Certo? Porque é bandidagem. Você está se enriquecendo, se entupindo do dinheiro, tirando dos outros. Certo? Tem um banqueiro simpático que comentou aqui, francês, né? Eles gostam de ironias, né? Dizer, não, como eu ganho dinheiro te emprestando caro o teu dinheiro. Certo? O dinheiro que está no banco é nosso dinheiro. Antigamente ele estava no bolso, estava debaixo do colchão. Enfim. Hoje não, só apenas sinais magnéticos que estão no banco. Você depende do que ele cobra. Certo? Põe efeito multiplicador nisso. Esse é o drama. Eu acho que o problema central, tá, é que as pessoas têm dificuldade de entender. Sabe? O cara vai fazer uma compra a prazo, certo? Ele assina aquele papel. No Brasil, apresentam os juros ao mês. É o único país. Gente, eu rodeio o mundo, eu trabalho com essas áreas. Não tem outro país onde se apresenta juro ao mês, sabe? Porque isso aqui... Eu recebi uma mensagem muito simpática do Santander, como se eu e o Santander fôssemos assim, não é? Certo?
assim, bem familiar. Ladislau, 2 pontos. É textual, tá? É a frase que eu recebi no SMS. Ladislau, se você está no sufoco, eu pensei que porra de interesse ele sim como eu sufoco, entende? Bom, se você está no sufoco, a sua taxa de juro baixou para 5,9 a ponto M ponto, mas só até o dia 31, ou seja, uma oportunidade imperdível, né? 5,9. Certo? Bom, eu sou economista, calculei 5,9, o que dá? Dá 100%. Ou seja, aquela molecada falou, vamos lascar 100%? Vamos lá, tá? Não, mas não precisa de 100%, né? Certo? 5,9 a ponto M ponto. Certo? Esse é o nível. As pessoas simplesmente não entendem. A pessoa explorada pelo salário faz greve, enfim, se arruma, tal. A pessoa explorada pelo banco vai fazer o quê? Vai manifestar na frente da agência? Eles pedem para ele entrar no contato via por celular, tal, enfim. Você tem um departamento de relações públicas, né? Você receber uma mensagem gravada. Nós estamos impotentes frente a esses gigantes, né? Quer dizer, esse desvio, digamos, é radical. As pessoas têm imensa dificuldade de entender. Eu penso assim, seguramente um monte de gente recebeu a mensagem do Santander que eu recebi, certo? Você pega uma dona de casa, está aí, tá sem grana para comprar o remédio do filho, ela entra nessa porque, acha que é oportunidade mesmo. Ela não acha que um banco vai mentir, vai fazer agiotagem, vai fazer coisa assim. O Santander, gente, né? Um grande grupo internacional. Certo? Gente, todo esse sistema dos grandes grupos é maximização de retorno no curto prazo. O impacto social e o impacto ambiental que se dane. Né? Ali não tem ética, é lucro. Tá? As pessoas ficam perdidas. Né? Gente, vocês acham que estou exagerando ou não? Gritos de indignação, gente. Quem que é o... Bom, a minha pergunta, na verdade, é um pouco mais histórica, porque o Estado brasileiro, ele sempre foi um pouco patriarcalista, né? Os capitalistas, eles sempre quiseram apoio do Estado para aumentarem seu próprio lucro e não pensam na população em geral. Então, isso continuou crescendo no decorrer do tempo. Então, até hoje, como o senhor falou, a gente tem essas big techs que agora se consolidaram também no Brasil, que ficam explorando e querem sempre ajuda estatal ou esses grandes lucros, sem considerar o longo prazo da população. Então, eu pergunto como que mudar essa questão que está no ideário brasileiro, nas raízes da população, sendo que os poderosos que detêm o dinheiro não querem a mudança efetiva disso. Porque a mudança seria efetiva na educação, mas as escolas públicas e a educação de qualidade, como o senhor falou, estão cada vez mais escassas e querem cada vez só alienar mais o trabalhador para a lógica produtiva, sem pensar, sem ter um ócio criativo, ser efetivo, né? Falando não chama mais. Então, como que efetivamente mudar esse ideário, sendo que os poderosos que estão no poder não querem que a gente mude esse pensamento aqui no Brasil? Vai ser um grande economista, não tenho dúvida, hein? Você sabe o que é? O primeiro ponto que eu acho importante é o seguinte. No mundo escolar, no Brasil, ninguém dá uma aula sobre como funciona a moeda. E o principal vetor estruturante da sociedade, gente. Certo? Você tem que... O meu filho terminou na PUC, né? Certo? Aí recebeu na época, eu não sei qual banco, acho que era o próprio Santander na época. Voltou para casa com um cartão de crédito. Mostrou, tal, me deram um cartão. Mas como te deram um cartão? Não, fui lá pegar os documentos, aí me deram um cartão junto. Né? Mas era junto da PUC? Não, enfim, junto da janelinha ali estava uma mesinha, os caras estavam passando o cartão. Sabe? O moleque nunca teve uma aula, não sabe que se ele entra no rotativo do cartão, está pagando 430% no Brasil. Certo? Esse é o nível.
Aí é curioso, porque os bancos dizem não, as pessoas têm que ter educação financeira. Né? Bom, tem que ter educação financeira. Enquanto a população não tem educação financeira, eles vão lascando. Meu, quer dizer, há uma certa impotência, certo? Os meus livros são, em grande parte, nesse sentido, tá? De passar ferramentas para as pessoas saberem se defender do processo. Porque há uma diferença entre o lucro, que o cara produz sapato, tem lucro, está explorando trabalhador, tal, mas, enfim, está produzindo sapato que é o último, as pessoas vão usar, está pagando imposto, o Estado vai poder financiar políticas sociais e infraestruturas. Hoje, não é lucro sobre produção, é o que a gente chama de renta, né? É rentismo. Para quem lê o Machado de Assis, né, você pergunta, o fulano faz o quê? Ah, não, ele não trabalha, ele vive de rendas. Né? Essa gente vive de rendas. Esse meu trabalho aqui, ó, vale a pena vocês lerem, A Era do Capital Improdutivo. Tá? Ele pega justamente como isso funciona no mundo. Esse livro está em várias línguas, enfim, aqui teve um monte de repressões, circula muito. Ele ajuda muito. E não é para economista ler. De certa maneira, na tua pergunta, tem um lado que a gente tem que entender, enfim, como economistas, certo? Mas, sobretudo, todos nós somos cidadãos submetidos à economia, que a gente queira ou não. E o mundo escolar não dá para a gente ferramentas para entender o que está acontecendo. Né? Certo? E se a gente começa a tentar introduzir na educação um pouco de compreensão de como funciona realmente a coisa, nos diz, meu Deus, estão politizando a educação. Né? Ela tem que ser inocente, preparar você para trabalhar. Né? Nesse livro aqui, eu usei uma imagem muito simpática. Uma autoridade universitária está dando o diploma para o rapaz com aquele chapéuzinho, né, de coisa. Está aqui, parabéns pelo endividamento que você fez para obter esse diploma. Né? E no quadro atrás está escrito assim, eu vou está em inglês, né? I will kiss the ass of corporations, vou beijar o rabo das corporações e fazer o que me mandam. Meu, esse é o nível. Eu queria aproveitar, digamos, quer dizer, nas discussões que eu tenho com gente que eu rodo um bocado, certo? As pessoas pensam assim, mas não é possível que seja assim tão... Sabe, que estão metendo a mão na grana. Porque quando você tira R$200 do bolso de alguém, é roubo. Certo? Quando você faz esse negócio do Santander, da mensagem que me mandam, é atividade financeira, é mecanismo de mercado. Meu, certo? E com dinheiro imaterial é tão mais fácil. Né? Certo? Mas legal o teu comentário aí. Posso fazer um comentário sobre o seu comentário e sobre a pergunta dele? Yes. Eu primeiro digo que não sou anticapitalista totalmente. Acho que o capitalismo tem tem várias virtudes, né? Também não sou comunista, mas também acho que o comunismo deu um freio a algumas atitudes de exploração. Como eu sou católico, eu sou solidarista, que é uma outra questão que ninguém fala nada, né? O Papa Leão XIII, em 1891, das pessoas mais inteligentes que eu já li, fez uma boa análise das explorações do capitalismo e também das ideias um pouco atrasadas, aí, um pouco fora de tom do comunismo. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que a gente tem que entender... desculpa, eu esqueci o seu nome. Miguel, Miguel. Lembrava que era Miguel. Miguel, desde cedo, nós aprendemos nesse sistema. Eu acho que esse é o grande problema. Quando eu tinha 18 anos, lá no Antigo Testamento, eu li um livro chamado Para Entender o Pato Donald, e depois, logo em seguida, o Para Entender o Tio Patinhas. Como é que eram esses livros? Esses livros devem estar vendendo até hoje em algum lugar aí, na estante.
ele tentava tirar das ideologias dos quadrinhos aquela ideia de que a gente tem que ser avarento, de que só sendo avarento você consegue alguma coisa, de que só tentando levar vantagem você ganha alguma coisa na vida. E você lê lá desde os 10 anos, 8 anos, 7 anos, você lê no quadrinhos. Quando você vai para uma série de televisão, eu assistia, década de 60 ou 70, você via um modelo, né, como eles chamavam, American Way of Life. Quem é mais antigo, certamente não tem ninguém mais antigo do que eu, aliás, só o professor Ladislau, mas ninguém mais. Existia um seriado chamado Super-Homem, na década de 50 ainda. Passou aqui na década de 60, 70, e parece que ainda passa em alguma televisão. E aí, quando passava a introdução da série, dizia que o Super-Homem veio de Kryptonita. Vocês sabem as histórias, né? Veio do planeta lá, foi jogado pelos pais para vir para o Brasil, para a Terra, salvar a Kryptonita, e a sua missão era lutar pela justiça e propagar o American Way of Life. Está isso no começo da introdução. American Way of Life é o quê? O jeito americano de viver. Então, não tem jeito. Uma grande pessoa, gosto muito dele, Luiz Barsi, foi meu antecessor como presidente, eu fui a honra de ser vice-presidente dele por 2 anos. Eu brincava com ele, eu brinco com ele até hoje, né? Vamos aqui no 20º andar onde ele está. Falou: o Barsi, as pessoas não querem ser economistas, eles querem ser o Barsi, eles querem ser o bilionário, porque foi isso que a gente foi criado. Então, quando a gente fala das atividades que existem na sociedade, são atividades concentradoras ao longo dos anos, concentradoras, espoliadoras, através dos juros e de outras coisas. É só lembrar, eu estudei em escola estadual a vida toda. Melhor do que as escolas particulares, na minha época, anos 60, 70. As escolas estaduais caíram de qualidade. Abriu espaço para quê? Para que escolas particulares, hoje até fundos de investimento, ofereçam educação. Quer dizer, aquilo que era do Estado de bom, quebrou, foi quebrando para passar para a iniciativa privada e, assim, evidentemente, concentrar mais renda e riqueza na mão de alguns. A saúde pública, é claro que nós não tínhamos a população que temos hoje, mas a saúde pública era razoável nos anos 60 e 70. Depois começou a ficar ruim. E aí surgiram o quê? Os planos de saúde, né? Que eu, sinceramente, professor, tento descobrir se é pior o plano de saúde, sabe? Porque eu analiso muito. Aliás, os donos devem ser os mesmos, né? Os donos são os mesmos. Eu analiso aqui, como presidente do Sindicato dos Economistas, fui 9 anos presidente lá, e aqui eu tenho que analisar esses planos que vêm, porque vem lá gente com coisas malucas que as pessoas não podem pagar, etc. E eu vejo a análise do lucro de cada plano e acho particularmente absurdo. Não, existe uma lei de 1950, 51, aliás, 1421, que fala da usura real. E nessa lei da usura real está escrito que é legítimo, ou é não usurário, ou seja, não abusivo, um lucro de 20% sobre o seu custo. O que é o custo? É quanto você pagou pela mercadoria, quanto você pagou pelo serviço, mais quanto você pagou pelo tributo, soma tudo isto, vai dar R$1.000. Quanto é que você não entra no crime de usura? Com 20%. Ou seja, você pode vender esse produto que você teve um custo de 1.000, você pode vender por 1.200, que não é usurário, não é crime. Os bancos têm lucros, né, em alguns produtos, mas na média. Essa média de 53, a captação do banco, mais a inadimplência é baixíssima. A inadimplência do Brasil é 4%. Eu não digo que seja baixíssima, mas não é justificativa para o volume os juros do banco. E as outras coisas que você paga para o banco, você não paga só juros. Vocês já olharam lá quantas tarifas debitam de vocês? Tudo que você faz, você tem que pagar. Essas tarifas sustentam a sua linha de pagamento.
isso tudo vai sendo moldado de forma a maior concentração. Eu ainda não peguei isso. Sinceramente, já vou para 64 anos o mês que vem e achei que ia pegar. Não sei se vou pegar ainda vivo. Mas eu fico sempre, toda a minha vida, eu fiquei de Josué de Castro. Para quem não conhece, José de Castro, um grande geógrafo e autor do livro sobre a fome, né? A mais fome. E uma das frases dele foi super otimista. Ele dizia assim, vai chegar um momento em que 50% da humanidade, e aí ele jogou para baixo, né, o número, 50% não vão ter o que comer e por isso não vão dormir. E os outros 50% que têm o que comer não vão dormir porque vão ficar com medo dos 50% que não comem, que não dormem, que não comem. O número é bem maior, o número de quem tem mais é 10%, quem tem fome ou próximo disso, no mínimo 60%, 70%. A gente tem que pensar nisso. Eu acho que, como dizia o Silvio Santos, né, do mundo não se leva nada. E tem uma outra frase muito boa. A gente leva. A gente leva o que a gente fez. Para quem acredita. Então, a gente tem que ter uma utilidade como economista. Eu não sou contra o sistema financeiro, mas o sistema financeiro ele precisa saber regrar os seus ganhos, como em todo lugar do mundo. Você não tem uma taxa de juros igual à do Brasil, você não tem taxas de serviço assim. Mas não, querem ganhar tudo na primeira operação, querem ganhar a vida toda assim. Eu trabalho como perito, só trabalho para devedores, né? E aqui, desculpa gastar mais um tempo, mais uma vez eu não posso deixar de falar. Eu recebi uma ligação, professor, de um advogado. E o advogado falou, houve uma recomendação de um colega meu, que o senhor é perito, eu queria fazer uma liquidação de sentença. Ou seja, ele tinha sentença, eu precisava transformar em números. Aí ele falou que era tal de uma pessoa contra o banco. Aí eu falei, tá bom, o senhor está pelo devedor, né? Ele falou, não, eu estou pelo banco. Eu sou advogado do banco. Eu falei, desculpa, senhor, eu não trabalho para banco. Aí ele falou assim, o senhor tem algum problema ideológico? Aí eu falei assim, não, doutor, é que eu tenho que escolher se eu vou trabalhar para o banco ou para o devedor. É antiético eu trabalhar para os dois lados. Então eu não trabalho. Olha, mas eu acho que o senhor tem um problema ideológico. Eu falei, olha, desculpa, doutor, eu tive que escolher. Eu escolhi trabalhar para devedor, que tem muito maior número do que banco, né? Aí, na terceira vez, ele falou assim, olha, mas eu acho que o senhor tem um problema ideológico. Aí eu falei, doutor, o senhor desculpa, eu sou formado também, isso é verdade, eu sou licenciado em filosofia e sou bacharel em teologia. Falei, eu tenho um problema teológico, doutor. Porque no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 24, diz assim, não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. O senhor entendeu agora? Aí ele falou assim, entendi, obrigado. Então eu não tenho nada contra o banco desde que ele seja razoável. Eu adoro o Santander. O Santander é o que mais me dá trabalho, né? Porque, afinal de contas, as maiores irregularidades estão lá. Eu falo assim, vai ficar gravado. Azar. Santander, por favor, continue assim. Continue explorando, que eu sou muito grato a você, senão não tinha trabalho. Tá? Mas o que a gente tenta fazer, eu acho, é isso que o professor Ladislau está falando. A gente precisa, através das mudanças que a gente vai fazendo no dia a dia, no pequeno, a gente vai mudando. Vocês são muito jovens para conhecerem o movimento mais importante que teve no Brasil, eu digo por causa das mudanças, que chamava-se Movimento contra a Carestia, MCC, em 1978. Saiu de onde? Da economia solidária. Indiretamente. Por quê? Porque ele saiu de 1000 clubes de mães que se reuniam nas comunidades da Zona Sul e depois Zona Oeste, juntou um monte de gente aqui. O que é um clube de mães? Né? Na Igreja Católica, o que é um clube de mães? É um grupo de senhoras que se reúnem para conversar, para fazer tricô. Depois, quando estão as obras, alguma coisa pronta, lá, alguma peça pronta, fazem um bazar, arrecadam dinheiro, etc, etc. E foi o movimento que mudou o Brasil, em 1978. Contra a carestia, quer dizer, contra a inflação alta.
Então, se não sair daí, gente, não vai sair de outro lugar. Essa é a grande questão. Miguel, se você ficar esperando que alguém que tem dinheiro e que está sendo beneficiado abra mão, você vai ficar do meu jeito aqui, ó, sem cabelo, e não vai conseguir. Por quê? Eu não estou contra essas pessoas, eu estou a favor dessas pessoas. Porque eles são tão pessoas quanto eu. Só que eu preciso humanizá-los. Essa é a grande questão. Eu preciso ajudar a que eles se humanizem. E eles só vão se humanizar quando pensarem nos demais, não só em si. Vai levar para o caixão isso aí? Não vai, né, gente? Vai dar briga na família? Claro que vai, né? Eu, por exemplo, não vou ter problema nenhum na família, não tenho nada. Se alguém for brigar por nada, né? Mas quem tem muito dá briga. Desculpa ter falado, mas eu tinha que comentar isso, professor. Você sabe, eu adoro a que ponto ele tem pensamento jovem, viu? Mais alguém fazer pergunta? Mateus 6, 24. E segundo, que eu sou mais velho que o senhor, que eu tenho 65. Tá. Mais alguém quer fazer alguma citação, bíblica ou não bíblica? Não? Estamos aqui caminhando para o final. Antes ainda de fazer aqui os agradecimentos, só queria ler o trechinho aqui do livro, viu, professor? Os poderosos gostam da legalidade, contanto que sejam eles a fazer as leis. Mas nós vamos ter eleições municipais, agora está no livro do professor, e ela é bom quando é feita por eles, né? E, obviamente, que é esse poder público que faz essas escolhas que o professor se refere aqui no livro. Eu queria reforçar aqui o convite que eu fiz aqui no começo. Acho que a gente precisa pensar uma outra economia solidária é possível. Né? Nós vamos fazer visita a alguns empreendimentos de economia solidária, provavelmente esses na Zona Leste, em ver lá como é que isso funciona, qual é o impacto econômico que tem nas famílias, na comunidade em volta, na escola, e dizer que essa nossa comissão está aberta e precisando de gente nova, né, para ajudar a gente a pensar e pensar de uma maneira diferente. Né? Estava outro dia conversando com um amigo meu empresário e ele dizendo que vai mudar do setor dele de alimentação para outro setor. Ele era do setor de transporte. E o livro mostra isso. Né? Você vai produzir o quê para quem? Né? Quando o investidor tem dinheiro e ele vai investir alguma coisa, a primeira pergunta que ele faz é quanto é que eu vou ganhar nisso aí? Qual vai ser o lucro? E a economia solidária nos ensina justamente o inverso. Né? Qual vai ser o impacto disso na vida das pessoas? A vida das pessoas vão melhorar ou vão piorar? Então, a economia solidária coloca as pessoas em primeiro lugar, ao contrário desse outro modelo econômico que a gente vive, que só coloca o lucro, e aí a exploração e a desigualdade que a gente vê. Então, eu queria muito aqui agradecer ao Pedro, queria agradecer ao Renato, né, a todo o nosso povo da comunicação, que deram aí um duro danado para trazer a internet, para essa coisa toda. Obviamente, agradecer o professor ao Pedro, mas eu vou passar aqui então, só para o professor fazer as considerações finais e o Pedro faz o encerramento. Deixa eu dar um exemplo da Polônia socialista. Eu passei algumas semanas com pequenos agricultores da parte leste da Polônia. Pequeno agricultor tem muita dificuldade, porque produzir na agricultura não é só produzir o alimento. É ter apoio técnico, é a comercialização, é o sistema de estocagem, etc. A Polônia manteve a propriedade privada da terra. Agora, e o camponês escolhe o que ele quer produzir, como vai vender, etc. Agora, o que fez o Estado? Colocou na cidadezinha daquela região onde tem os pequenos agricultores o núcleo de apoio, de serviços de apoio. Certo? Então, por exemplo, o cara tem 4 vacas, mas todo dia ele tem que perder meio-dia porque o leite estraga, ele tem que ir até a cidadezinha vender o leite. Não, eles colocaram uma caminhonete refrigerada que passa de madrugada nas portas das fazendas, pesa o leite que está ali no portão, naquele botijão ali de metal,
pesa, deixa uma notinha de quantos litros o cara tem direito, no fim do mês o cara vai lá, vai buscar a coisa. Está me entendendo? O cara não tem um sistema de silos para guardar o seu alimento, suas coisas, né? Então, tem um sistema de silos e de sistema de frio para poder melhor comercializar seu alimento. Ele não vai poder comprar uma colheitadeira, porque ele tem uma propriedade pequena, vai usar uma semana por ano. Mas ali naquele núcleozinho tem as máquinas que servem para o conjunto e sai barato. E como é um parque de máquinas, dá para ter um técnico para fazer manutenção das máquinas, um mecânico, certo? E dá para ter um agrônomo em permanência que serve aquele conjunto, porque individualmente... Estão me entendendo? Então, de repente, a agricultura polonesa se tornou radicalmente mais produtiva, porque você pega não só a produção, mas você pega o ciclo completo que envolve tecnologia, comercialização, enfim, o conjunto do sistema. Quer dizer, eu estou trazendo a ideia da articulação do sistema de mercado privado, do sistema de apoio estatal, do sistema de organização dos agricultores para gerir essa cooperativa. Gente, eu tive várias vezes na China, né? Publicaram, inclusive, isso aqui, acabaram de publicar esse livro aqui lá na China. Os meus alunos são muito irônicos e perguntaram se eu gostei da tradução, né? Ninguém respeita, viu? Mas a China trabalha com um sistema radicalmente descentralizado. A gente tem que estudar, sabe, e sair desse negócio ideológico. É bom senso, o que funciona, e o que funciona, o resultado, se estão melhorando ou não a vida das famílias. Gente. Certo? Esse é o eixo. Né? Entende? É uma nova economia que a gente tem que repensar, e aí temos o Piketty, temos Stiglitz, temos Krugman, temos, enfim, Mazzucato, enfim, um monte de gente, tem uma nova geração de economistas que cansaram de refutar Milton Friedman, etc., e estão indo a... Como é que a gente organiza a economia em função dos desafios? Desigualdade, destruição ambiental, enfim, esses são os eixos que a gente enfrenta. Né? Eu queria agradecer, queria lembrar que todos os meus livros são cerca de 1.500 títulos que estão no meu site, no doubor.org. Vocês colocam lá na internet, está lá. Eu acho que cada um de vocês deve criar o seu blog, é de graça, você pega o WordPress, certo? Você sabe o que é? Miguel, eu não tenho mais o problema, cadê aquele artigo que eu li há 2 anos atrás, que eu precisaria dele agora? Porque eu coloquei ali no meu site, certo? Artigos recebidos. Certo? A gente vai passando o tempo, você tem uma memória organizada, em vez de ficar pensando, enfim, certo? É uma ferramenta, certo? E a gente tem que multiplicar esse conhecimento, que é vital. E recomendo, naturalmente, meus livros, mas tem um monte de artigos, e, em particular, resenhas. O Piketty, Mazzucato, nem sempre todos vão poder ler, os Stiglitz e toda essa coisa. Cada livro desse, eu tenho uma resenha. Vocês entram em resenhas, estão lá os principais autores de toda essa nova corrente. Tá? E vocês vão achar ali resenhas, não resenhas dizendo como é lindo o livro, tal, mas resenhas das ideias-chave que são trazidas por toda essa nova geração de pensadores. Né? Isso é muito além dos livros. Né? E os meus livros continuam vendendo, porque não é ou isso ou aquilo. Né? Gente, eu acho muito simpático essa iniciativa de vocês de criar um espaçozinho, enfim, da gente discutir, trocar ideias, entende? Eu poder falar das minhas obras é um negócio muito simpático, né? Mas sabe o que? Nós temos que multiplicar essa compreensão, fazer evoluir, né, toda essa... Porque os desafios são dramáticos, gente, certo? E não só dentro do Brasil, evidentemente. Né? Queridos, um grande abraço, viu? E leiam. Na próxima vez a gente lê a versão em chinês, hein, professor? A gente vai falar se a tradução vai estar boa. O Corecon não trabalha contra ninguém. Trabalha a favor. Às vezes as pessoas não percebem que a gente trabalha a favor, mas a gente trabalha a favor. Eu ontem dei uma entrevista
para o Diário do Comércio, eu sinceramente nem sei se já foi publicado ou não, sobre os resultados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Só para pontuar essa questão da financiarização e dos seus efeitos. Os recentes resultados da Caixa Econômica e do Banco do Brasil mostraram que as duas instituições reduziram um pouco a taxa de juros. Com isso, diminuiu a inadimplência. E isso fez aumentar os lucros. Olhem a sequência. Eu até ontem, no meu curso de perícia à noite, eu perguntei uma propaganda muito antiga que ninguém aqui vai lembrar, porque é bem antiga mesmo. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Aí a pergunta é, a inadimplência cai porque os juros são mais baixos ou os juros são mais baixos porque a inadimplência cai? Na verdade, eu acho que a lógica é juros menores, inadimplência menor e lucro maior para o banco. Então, ninguém está contra o lucro do banco, mas não do jeito que está, que são aí 72 milhões de endividados. Nós precisamos voltar com essas pessoas para a economia e não só para pagar juros, para continuar financiando. Então, a gente trabalha nesse sentido. A financiarização não é um fenômeno novo. Eu me lembro, professor, de ter lido 2 livros lá por 75, portanto, há quase 50 anos, quando eu comecei a me interessar por economia. Um deles era, aliás, eram 3 livros. O Desafio Americano, depois Resposta ao Desafio Americano, do Jean-Jacques Schreiber, e, por fim, a financiarização da economia, que veio logo em seguida. E era mostrada a ideia do quê? Que isso que o professor falou. Nós não vivemos de finanças, nós não vivemos de papéis. A finanças é importante, que facilita a vida da gente. Então, as transações financeiras são importantes, mas o substrato nosso é o quê? É o alimento da agricultura, é o gado da pecuária, é o comércio, são os serviços, é o produto industrial. Isso é a substância, né? Tanto que as maiores crises no mundo que se chamaram de econômica, nem econômica eram. Que era de 1929, que foi uma crise financeira, que depois virou econômica, e a crise de 2008, que também não era econômica, era financeira por causa dos derivativos, do excesso de efeito multiplicador absurdamente alto, que se trabalha no sistema financeiro com 8 vezes o que está depositado, só que eles resolveram trabalhar com 32 vezes, ou seja, criaram títulos 32 vezes superiores ao que existia originalmente, que eram os contratos. Não tem jeito, gente, quebra, porque se der um probleminha aqui, estoura lá no fundo e a crise acaba, né? Então, a crise que era financeira virou econômica, porque foi reduzida a atividade econômica na década de 30 e depois de 2008. Então, nós aqui temos a função do quê? De alertar, porque nós somos técnicos. Nós somos técnicos que não somos escravos de planilha. A planilha é boa, a matemática é boa, todos os métodos quantitativos a gente tem que estudar, porque eles nos ajudam. Mas nós somos cientistas sociais também, que é o quê? Ao colocar o nosso conhecimento, seja da teoria econômica, macro, micro, etc., seja a parte histórica, que é muito importante. Já dizia, eu acho que Confúcio, se eu não me engano, que falou, olha, para você entender o futuro, tem que entender o passado. Porque sem entender o passado, você não entende o futuro. E nós estudamos muito história, né? E é isso que a gente quer fazer. A gente quer, nesse clube, também passar essa ideia de que nós não podemos simplesmente continuar acreditando, seja de um lado, seja do outro, não importa qual lado. A gente tem que aprofundar e fazer o que é possível para melhorar esse mundo. E os economistas, aqui não passaram o vídeo, nem era o momento de passar o vídeo dos 70 anos, mas o primeiro presidente aqui, o Birajara Dibs Ogaibe, ele falou bem claramente, este é o momento, quando regulamentou a profissão de economista, este é o momento em que a sociedade não vai ficar mais desprotegida, porque ela vai ter pessoas preparadas que podem ajudar a melhorar todos os itens da economia, inclusive as finanças. E assim, a gente vai ter a nossa colaboração. E assim, nós, economistas, vamos sobreviver bem. Porque se toda a sociedade tiver algo melhor, todo mundo vai ganhar. Essa é a questão. Todo mundo ganha.
Alguns perdem um pouco, perdem, mas se eles começarem a raciocinar, vão perceber que vão ganhar no médio e longo prazo e vão ficar tranquilos e vão para o céu, né? E essa parte aí já o julgamento já é terceiro, né? Já não é meu, né? Eu só cuido deste andar aqui, o andar de cima não é meu. Tá bom. Obrigado para vocês, viu? Obrigado.